Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? Eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Os homens são construídos pela vontade, e essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo, em sua necessária aspiração à eternidade. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. O que todos eles têm em comum, além do fato de já terem ocupado o cargo de presidente da República? Todos eles, antes de se tornarem os mais poderosos homens do país, já foram vices. Na Paraíba, não é diferente. Nos últimos 40 anos, 4 vice-governadores assumiram o cargo e deixaram sua marca na história política do estado. Depois da redemocratização, quem iniciou essa tradição foi um vice que, na época, era um novato na política. Um empresário do ramo da construção civil de João Pessoa que nunca havia ocupado cargo público e foi escolhido para compor a chapa de um popular político de Campina Grande. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, o governo de Cícero Lucena. Em 2 de abril de 1994, Cícero Lucena Filho assumiu o governo do estado da Paraíba. É um governo de transição, não é um governo de projeto. É um contexto político que não permitiu a formulação de um projeto próprio de governo, por vários motivos, né? O calendário eleitoral fechado, a ausência de base política própria, prioridade absoluta à estabilidade institucional. Então, não havia como, né, um governo de Cícero, nesse momento, pensar em uma base política para ele. Esse é o professor de História Martinho Guedes. Ele cita a natureza dos mandatos tampões: pouco tempo e muita política para resolver. Cícero Lucena foi eleito em 1990 como vice de Ronaldo Cunha Lima. O governador se afastou em abril para disputar as eleições para o Senado em 1994. Mas, como um empresário sem experiência na política, chega nessa posição. Nesse episódio, entrevistamos o ex-governador e ele explica. Eu, na verdade, embora não praticasse política, eu tinha uma relação muito próxima com Humberto Lucena. E no período de 1990 eu estava como presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Eu tinha 32 anos, né, nessa época, e era já o presidente do sindicato. A campanha de Ronaldo começou muito difícil, porque quando eu fiz a opção de ser candidato, a gente tinha em torno de 6% nas pesquisas contra 76% de Wilson Braga. Mas Ronaldo precisava ter um equilíbrio, vamos dizer, geográfico na chapa, alguém aqui de João Pessoa, né, que tivesse, já que ele era de Campina. E aí tinha deputados que queria ser, tinha Haroldo Lucena, irmão de Humberto, que queria ser, e eu fui escolhido como um terceiro nome para que não houvesse, vamos dizer assim, uma racha maior já numa campanha com dificuldade. A eleição de 1990 realmente foi difícil. O repórter Gustavo Demétrio, do Jornal da Paraíba, relembra essa história. A eleição para governador da Paraíba em 1990 ficou marcada pelo confronto entre 2 grandes nomes da política estadual. O ex-governador Wilson Braga, principal nome da oposição aos governos do PMDB, e o ex-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima. Braga era um nome da capital, inclusive antes já tinha sido prefeito e vereador da cidade. Já Ronaldo
tinha nome e base na Rainha da Borborema. Wilson Braga ganhou o primeiro turno e os dois candidatos foram para o segundo turno com uma meta: conquistar e aumentar a vantagem em João Pessoa. No fim, a vitória foi de virada e Ronaldo Cunha Lima foi eleito. Não só ele, mas também Cícero Lucena. E, efetivamente, ele me concedeu a oportunidade, vindo da iniciativa privada, para tentar imprimir um ritmo, vamos dizer assim, de gestão maior, e ele, né, além das ideias, além de tudo, ele fazia muito bem a parte política também. E me delegou para que eu fosse o presidente da Comissão Interpoderes, para a gente conversar com os outros poderes essa questão salarial. Nós estabelecemos um cronograma de pagar o mês trabalhado e um atrasado, né? E criamos um calendário de pagamento, porque a gente dizia: agora você pode comprar fiado, que tem a certeza que vai receber o salário. A partir daí, começou uma era de vices muito participativos no governo. Durante o mandato de Ronaldo, inclusive, Cícero acumulou as funções na vice-governadoria e na Casa Civil durante um período. Em registros da imprensa na época, Cícero já aparecia em muitos momentos importantes. Agricultores paraibanos foram recebidos hoje pelo vice-governador Cícero Lucena. Eles entregaram um documento no qual reivindicam sementes de boa qualidade para o plantio. Muitos pequenos produtores rurais não estão aproveitando o inverno por falta de sementes. Os agricultores solicitam também a regularização dos salários das frentes produtivas de trabalho. O vice-governador Cícero Lucena disse que as sementes já estão sendo repassadas para as prefeituras. O governo do estado tem um programa, inclusive, de produção de semente no próprio estado, e que é nossa intenção continuar ampliando isso, e que nós já iniciamos a distribuição da semente por todo o estado. A primeira marca de Cícero foi continuar o que começou com Ronaldo. É tanto que a marca do governo era o governo a seu serviço. Aí eu simplesmente botei sempre, para não mudar. Cícero, mesmo novato na política, tentou trazer um ar de administração privada para o governo na época. Mas na relação com Ronaldo, havia uma troca de saberes. Algo que fica muito claro no depoimento do ex-deputado estadual Walter Brito. Ele era aliado partidário e parte da situação de diversos governos do PMDB. Ele administrativamente era muito importante para o governo, né? Ele era uma pessoa muito capacitada e ele dava muitas opiniões administrativas dentro do governo, né? E a parte política, quem ensinou ele foi Ronaldo a fazer. Em 2026, completou 32 anos a principal marca dos meses em que Cícero Lucena esteve à frente do governo da Paraíba: a emancipação de 52 municípios do interior do estado. Em 29 de abril de 1994, foram assinadas as leis que emancipavam as novas cidades da Paraíba. Mesmo assim, o Diário Oficial com as emancipações só foi publicado quase uma semana depois. Por isso, alguns desses municípios comemoram o dia 29 de abril e outros o dia 5 de maio. A aprovação dessa lei foi histórica na Paraíba, pela mudança na divisão de poderes do estado, que passou a ter 223 municípios, e também pela velocidade que ela foi aprovada pelo Poder Legislativo Estadual e sancionada pelo governador Cícero Lucena. Para o professor Martinho Guedes, esse foi um divisor de águas para o municipalismo na Paraíba. Essa emancipação vai permitir uma interiorização do poder político. Do ponto de vista histórico, né, um fortalecimento das elites políticas locais, a redução da dependência dos municípios sedes tradicionais. Esse municipalismo, inclusive, é uma força que domina os debates políticos da Paraíba em todas as eleições. Desde o decreto em 1994, Alcantil, Cochichola, Riachão do Poço e Santo Inês são alguns exemplos de cidades emancipadas. O ex-governador defende que também houve um lado econômico nessa decisão. Você pode perguntar qual a sua visão de estar criando mais municípios. Naquela oportunidade, foi as últimas cidades a ser criada, o fundo de participação, né, ele era retirado do bolo nacional. Então a gente deu uma injeção de recurso no estado da Paraíba, já que cada município desse tinha a cota mínima, né, de recurso que vinha do fundo. E isso foi também em função da sensibilidade, porque muitos desses distritos que já tinham capacidade de virar município conforme a legislação da época,
nos permitiu chegar a serviços que antes não tinha. Com o título de cidade conquistado, a participação mínima no fundo dedicado aos municípios garantiu uma circulação financeira maior na Paraíba, que vinha se recuperando aos poucos de uma situação calamitosa na economia local. A Assembleia aprovou com muitas demandas, obviamente que tinha critérios para isso, né? Tinha que ter alguns números mínimos para que pudesse se tornar um município. Seguindo o perfil municipalista da política paraibana, essa ideia foi aprovada com sucesso na Assembleia Legislativa. O deputado Walter foi um dos votos favoráveis. Mas claro que as questões políticas falavam alto. O que fosse para melhorar, a gente estava apoiando. Rapaz, era muita divisão. Por exemplo, tinha cidade que era 4, 5 deputados votados na mesma cidade, né? Então tinha aquela questão de quem tinha mais espaço, quem não tinha. Era uma briga danada, entendeu? Dentro do próprio governo, nem todos eram fãs dessa ideia das cidades. Havia essa febre no Brasil de criar município, e eu tenho uma posição contrária, e até hoje tenho, quando esses municípios pequenos vivem. Esse é Fernando Catão, cunhado e secretário de Ronaldo Cunha Lima. Ele continuou à frente do planejamento nos meses de Cícero Lucena, e era uma voz contrária à criação de novos municípios na Paraíba. Completamente dependente do FPE e não gera uma base produtiva, enfim. O objetivo era mais eleitoral do que qualquer coisa. Então me posicionei publicamente contrário à Secretaria de Planejamento, mas evidentemente que era uma posição autônoma da Assembleia. Se a Assembleia aprovasse, então não tinha o que fazer. 1994 foi um ano eleitoral. E a situação no início daquele ano era muito melhor do que 4 anos antes, principalmente com o funcionarismo público. Governador, de quanto é o aumento para o funcionalismo público? 11,87%, o que corresponde à inflação nesse período do Plano Real, dando uma demonstração de que o governo, mais uma vez, assume o compromisso de fazer cada vez mais pelo funcionário do nosso Estado. Esse aumento vai vigorar a partir de quando? A partir de 1º de setembro, inclusive com antecipação de pagamento, que nós devemos estar iniciando no próximo dia 26. Como sempre na Paraíba, as atenções se voltavam para o processo eleitoral. Cícero assumiu o governo do estado para que Ronaldo Cunha Lima pudesse disputar o Senado. A chapa era forte com outro nome histórico do PMDB, o senador Humberto Lucena. No jornal A União, em 20 de abril de 1994, lia-se, abre aspas, um movimento no seio do PMDB com reflexo político em Campina Grande tende a indicar o deputado Ivandro Cunha Lima, candidato a suplente de senador na chapa de Humberto Lucena. Não se sabe ainda a opinião do próprio Ivandro, mas a família Cunha Lima, segundo se informa, estaria propensa a aceitar a fórmula como melhor opção, tanto para Ivandro, para Cássio, assim como para o chefe do clã, Ronaldo Cunha Lima, que se livraria da perseguição de postulantes do PMDB à Câmara Federal que não aceitam as duas candidaturas de um só grupo político. Fecha aspas. No fim, Ivandro continuou onde estava e foi reeleito como deputado federal, mas havia um Cunha Lima na chapa de Humberto Lucena. Pelo texto, dá para perceber que não é de hoje que o debate eleitoral começa cedo na Paraíba. Na verdade, o que é que ocorre? Naquela época não tinha reeleição, embora parte da classe política queria que eu fosse. E eu poderia ser. Quem assumiria era Carlos Dunga, que era o presidente da Assembleia Legislativa. No meio das negociações da época, o debate era sobre quem seria o escolhido para disputar o governo pelo PMDB, que naquela época já tinha acumulado 2 vitórias consecutivas. Cícero, esse novo nome na política, estava nadando na crista da boa onda criada por aquele momento político. Não era um mundo ideal, mas já era muito melhor do que os paraibanos tinham vivido há pouco tempo. Ele poderia ir para a disputa como titular do cargo, mas outros queriam essa vaga. Nomes grandes dentro do partido. Mas dentro da nossa estrutura a gente tinha, vamos dizer assim, Antônio Mariz, que é uma lenda, né? Um exemplo de político no estado da Paraíba, tinha tentado ser governador 2 vezes. E nessas 2 vezes ele não conseguiu êxito. Olhando a história inteira, com o olhar de quem vê o passado, parece que tudo se alinhou para que Antônio Mariz fosse candidato naquele ano. Era dele aquela disputa e não poderia ser outra. É tanto que na fase do convencimento, que na madrugada do sábado, a convenção era no domingo para eu aceitar ser vice, Mariz, até tanto ele
Eu me lembro do argumento de Marisa, ele disse o seguinte: Cícero, você tem que ser o que você tem de vida. Eu tinha 32 anos na época, tá certo? Eu e Humberto, nós temos de política e não conseguimos ser governador do estado, e você vai ser governador. Se você quiser, você deixa depois a política. Não sabe ele que não dá para deixar, né? No fim, as chapas chegaram em outubro dessa forma. Para o governo do estado, os principais concorrentes eram Antônio Mariz, candidato governista do PMDB, com outro quadro histórico do partido na vice, José Targino Maranhão. Lúcia Braga representava a principal corrente de oposição da época, o braguismo. Ela tinha o ex-deputado federal Evaldo Gonçalves como parceiro de chapa, representando Campina Grande. Para o Senado, os principais e favoritos eram o ex-governador Ronaldo Cunha Lima e o senador Humberto Lucena, ambos do PMDB. O senador Raimundo Lira e o deputado João Agripino também disputavam a vaga, mas acabaram perdendo para os PMDBistas, que tiveram uma vitória grande nas eleições daquele ano. Essa foi a última vez na história da Paraíba que a chapa inteira, com 2 senadores, foi eleita. Mesmo sem estar na cédula, Cícero considera a eleição de 94 também como um bom desempenho dele. Mas eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais, elegemos 26 deputados estaduais e os 2 senadores. É tanto que o partido me indicou, nacional me indicou para ser ministro no novo governo de Fernando Henrique Cardoso. Na efervescência política da Paraíba, até os mandatos tampões marcam o debate. Deixam eles mais acalorados e consagram figuras políticas até então tímidas no panorama estadual. Essa foi a história de Cícero Lucena, que depois desse mandato foi picado pelo bichinho da política e nunca mais quis sair. Depois de assinar o termo de transmissão de cargo, Cícero Lucena, na condição de ex-governador, entregou a declaração de rendas ao presidente da Assembleia Legislativa. Depois falou ao público, se despedindo e agradecendo a todos que fizeram parte do seu governo. Ele disse que sai na certeza da missão cumprida e promete continuar lutando pela Paraíba no novo cargo que assume na Secretaria de Desenvolvimento Regional no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demétrio, que também fez as reportagens do episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão de texto é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco. E também usamos textos do Jornal da Paraíba e do jornal A União. Também contamos com a ajuda de Lauriston Pinheiro, que nos auxiliou no contexto histórico e na organização desse episódio. No próximo episódio, o breve mandato de um histórico PMDBista. Eu realmente estou muito feliz com o resultado das eleições, com a vitória, né? É um momento de confraternização. É muito importante para mim, para a coligação Frente Paraíba. O governo de Antônio Mariz. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. EFIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.